Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver acompanhando a gente. Eu sou a Renata Conde, sou psicanalista e estou junto com o Instituto Candelário promovendo um curso que atravessa as obras completas do Freud. Esse curso se chama Freud Livro a Livro e a gente se organizou para separar os textos em eixos temáticos. A gente começou com o eixo Freud e o feminino e agora em maio a gente vai acompanhar o livro Estudos sobre a Histeria, de 1893 1895. Nesse livro, que Freud escreve a maior parte junto com Breuer, esses dois médicos, ainda no momento anterior à fundação da psicanálise, escrevem 5 casos clínicos, onde um deles, escrito pelo Breuer, ficou muito famoso, bastante conhecido, como o caso da Ana O. Esse é um caso clínico muito importante para a criação da psicanálise. E a Ana O veio a ter a sua identidade revelada posteriormente como a Berta Pappenheim. E nesse momento, então, a gente se encontra aqui com a Júlia Fátio Vasconcelos, nossa convidada de hoje, que fez um trabalho muito bonito e eu considero bastante necessário de tradução dos textos da Berta Pappenheim. A Júlia Fátio também é psicanalista e pesquisadora de várias áreas dentro da psicanálise, vou pedir para ela contar se ela quiser, e tradutora, então fez esse trabalho. Então eu começo, na verdade, te perguntando mais em aberto, Ju, a gente já vai conversar do livro, que esses textos foram organizados e publicados em livro, do Teatro Particular ao Público. Começo então pedindo para você contar dessa publicação, um pouco, se você quiser contar de você, e aí a gente já entra na conversa sobre esse livro hoje. Oi, Rê, bom dia. É, primeiro é super legal estar aqui discutindo esse livro com você, porque eu acho que um pouco não, bastante, inclusive, da ideia da tradução tem a ver com os nossos encontros também, com as nossas pesquisas, né? Talvez valha a pena contar isso, assim, que a gente participou por muito tempo juntas de um grupo de pesquisa, né, de trabalho e estudos entre psicanálise e feminismo. E lá surgiu uma ideia da gente dar algumas aulas na época de psicanálise, que tinham a ver com os primeiros textos do Freud, as nossas aulas, do comecinho da psicanálise. E eu lembro que a gente se dividiu, então você foi com uma parte mais histórica, mais teórica, e eu fui para o caso clínico, e eu acabei escolhendo o caso da Ana O. E foi a partir disso que eu cheguei nos textos dela, né? E eu lembro que você, na época, já tinha comentado, inclusive, em alguma conversa, estava um dia acho que, caminhando pela rua conversando, e você comentou dos contos de fada dela. E aí depois eu encontrei um primeiro conto de fada traduzido para o português, que tinham feito no doutorado, a Maria Josefina, que tinha traduzido a Pepita. E aí eu fui atrás e descobri que tinha peças de teatro, textos de jornal, artigos, enfim, tinha uma produção muito vasta, muito grande. Então, as traduções começaram nesse encontro e aí começaram pela peça de teatro dela que se chama Direito das Mulheres. E aí, a partir disso, foi descobrindo vários outros textos, traduzindo, juntando, que foi o que virou esse livro no final. De fato, eu acho muito interessante, né? Eu também pessoalmente, como você lembrou, né, Ju, sou tocada por esse projeto. Quando eu li, desde a primeira vez que eu li o caso clínico da Ana O, tem um momento em que o Breuer, que usou como estratégia de tratamento para ela o procedimento da hipnose, entre outros, ele dizia da qualidade literária dos contos que ela narrava em tratamento. Então, ele dizia que quando ele levava ela à hipnose, ela narrava histórias e que tinham muita qualidade literária. Ele chega a dizer que essas histórias se pareciam com as do Hans Andersen, né? Que é um
escritor dinamarquês que ficou bastante conhecido como autor de contos de fadas. Ele é autor do Patinho Feio, da Pequena Sereia, que são textos muito conhecidos. E o Breuer chega a dizer que eram textos que as narrativas da Ana Oss pareciam com as desses autores. E curiosamente, eu lembro que quando li e comentei com você, eu via esse movimento do tratamento do Breuer, que era todos os dias hipnotizá-la e escutar histórias da, é, no texto clínico, né, da Ana O. E eu, na hora, fiz uma referência dessa personagem com a Sherazade do Mil e Uma Noites, né? Essa mulher que conta histórias todos os dias. E aí achei muito interessante descobrir que a formação literária do Hans Andersen foi a partir do Mil e Uma Noites, né? Então, ele ficou conhecido por ser um escritor pobre, de origem pobre, que não frequentou a escola, mas que o pai dele ensinou a ele literatura lendo Mil e Uma Noites todos os dias. Então, fico pensando que talvez o Breuer tenha captado algo disso, né? E na época, lendo o caso, eu ficava com muita vontade de ter acesso a esses contos. Falei, gente, que histórias eram essas que ela contava no tratamento dela? E acho que o mais perto que eu cheguei disso foi lendo o seu livro, né? que Então acho que a gente pode já chegar numa primeira pergunta, que é justamente eu pensei, né, em duas primeiras perguntas, né, que a gente pensar nesse lugar dos contos de fada que você traz como produções que ela faz, que vem a público quando ela encerra o tratamento dela, né? Mas acho que para a gente acompanhar isso, eu também começaria querendo te escutar sobre a história de vida dela, né? Que essa é uma mulher muito poderosa, eu até digo que ela atrai pela história de vida dela. Às vezes isso se sobrepõe sobre os textos dela, e eu gostaria de conversar sobre os textos também, mas acho que a gente começa um pouco escutando a história de vida dela para a gente se situar. Então, queria te ouvir nessas questões. Hum. Eu acho, Rê, que a Berta era uma pessoa que levava muito a sério o poder da palavra mesmo. Ela tinha uma relação muito séria com a palavra. E é interessante, né? Porque cada vez que eu vou reler os contos dela, o prefácio, né, que a Melinda Gutman escreveu, que é um livro, na verdade, ela escreveu uma biografia da Berta, né? Depois ela escreveu um artigo para uma revista americana nos anos 90. E a gente pediu autorização para usar esse artigo como prefácio do livro, que é um prefácio bem interessante, assim, que vai contando um pouco da vida da Berta, um resumo. E cada vez que eu releio, eu encontro alguma coisa diferente, assim. E aí eu estava relendo, e o que me marcou dessa vez é a relação dela com a palavra mesmo, né? Não é à toa que isso está tão presente na psicanálise, mas isso já é anterior à psicanálise. E os contos de fada já vêm de antes mesmo, assim. Porque vai contando, e acho que está no próprio texto do Breuer já, né, que ele publica com Freud, a relação que ela tinha com o devaneio, como uma forma de fuga mesmo, e de criação, assim, porque ela ficava muito entediada no dia a dia na família dela. Ela queria muito estudar, queria muito viver, ir para o mundo, e não podia. Então, o devaneio, né, já era uma forma dela ir criando outros mundos na cabeça dela. E aí, quando ela vai para análise, né, tem toda a ideia dos contos de fada. Eu acho que ela já chamava aquilo que ela fazia antes da análise, os devaneios de teatro particular, que era onde ela ia criando outras histórias. Depois esses contos de fada, né? E assim, eu sempre volto nessa história porque eu acho isso muito marcante, assim, porque quando ela interrompeu, ela não, né? Quando interromperam o tratamento dela, o Blair interrompeu o tratamento, ela ficou internada por 7 anos em hospitais psiquiátricos. Acho que ela teve umas 4 internações muito longas. E com muitos tratamentos, eletrochoque, tratamentos muito sérios, muito graves. E a internação dela só acaba quando ela publica pela primeira vez os contos de fada num livro, em anonimato ainda.
Então, a relação dela com a palavra, e é muito legal, assim, porque a gente encontrou também um texto que está cortado na metade, assim, se perdeu o resto, mas pelo menos se manteve uma primeira metade, que é ela mesma relatando a experiência dela de internação. É um texto muito curto, mas você vê que para ela é muito sério poder escrever e poder pensar como ela vai narrar. E depois é muito legal, assim, no texto da Melinda, porque a Melinda vai contando, assim, que talvez um dos grandes poderes da Aberta era de poder criar, né? Assim, tanto criar concretamente, porque ela vai criando o movimento feminista judaico na Alemanha, ela cria lares e instituições para acolher mulheres que estavam desabrigadas, que tinham ficado mães solteiras, que tinham sido expulsas da família, para acolher essas mulheres, mas ela também vai criando mundos, assim, pela palavra mesmo. Então, ela vai escrevendo artigos, ela vai viajar pela Europa, vai nos programs, né? Assim, ver o que estavam fazendo com os judeus antes da Segunda Guerra, assim, no começo do século XX, e vai publicar muitos artigos sobre isso, depois sobre o tráfico de mulheres, assim, apostando muito na palavra, né? Assim, como que isso vai criando nomeações que ainda não existiam do que estava acontecendo também em muitas esferas. Assim. Então, acho que é uma relação muito séria, né, que ela vai tendo com a palavra. E os contos de fada é um jeito dela também. É bonito, né? É um jeito dela quase encontrar um jeito mágico de falar de algo que estava muito dolorido, né? Que é nas experiências dela, o que a gente tem acesso, né? Que é nas experiências dela de apaixonamento também durante a análise. E aí, como que ela vai elaborando isso, como ela vai encontrando palavras, e um jeito muito delicado de falar isso e colocar no mundo também. É, é bonito isso que você destaca, né, Ju, a confiança na palavra e a aposta pela palavra como cura, e não à toa ela nomeia o tratamento dela de cura pela palavra, né? É, e essa trajetória que ela viveu de tratamento também foi fundamental para deixar marcas para o que viria a ser depois o tratamento psicanalítico. Eu fiquei pensando nisso que você disse, da aposta pela palavra que ela fazia, quando ela faz uma carta para a rainha da Romênia, né? Me corrija se eu estiver errada. É, E a Uhum. partir dessa carta, né, acho que eu te peço também para contar, se você quiser, mas ela tem uma militância, né, para a proteção de mulheres que viviam uma situação de exposição ao tráfico de mulheres, e ela tem diversas iniciativas nessa direção. Uma delas é a articulação política mesmo, buscar personalidades que pudessem tanto fazer contribuições financeiras quanto iniciativas do que a gente poderia chamar hoje de políticas públicas e mesmo de mudanças na legislação. É, e ela vai encontrar essa rainha, luta pelo encontro com ela para entregar uma carta. E eu gosto de destacar a qualidade literária dessa carta. Né? Então tem algo do encontro não só pelo argumento, né? Vou te dar bons argumentos para te convencer, mas pela sensibilização, pela mediação da palavra mesmo, né? Então, um trecho que eu acho muito poderoso é como ela termina essa carta que você traduz no seu livro, que ela termina dizendo: Nosso respeitoso pedido é que Vossa Majestade não desdenhe de ouvir o lamento de um mundo que está demasiado distante da rainha, mas tão próximo da mulher, e que com a vontade real de uma mulher possa mudá-lo para melhor com um traço de pena. Eu acho muito bonito, né? Só lendo a gente já escuta a beleza das escolhas de palavra, mas tem um jogo, primeiro, o jogo entre a rainha e a mulher, né? Então ela se dizendo, eu sou distante da rainha, mas sou próxima da mulher. E aí o jogo que ela faz, a vontade real de uma mulher possa mudar. Real, né? Relativo tanto à realeza quanto à realidade. Então, nesse momento, ela encontra na realidade a mulher rainha,
A rainha que nunca deixa de ser real como mulher, real como rainha. E que possa mudá-lo para melhor com um traço de pena, né? Aí entra a escrita, a palavra. Então essa rainha pode mudar também pela palavra. Acho um trecho que me lembra o que você está destacando, né? A aposta dela na palavra. Eu acho que talvez a gente até já comentou sobre isso, Rê. É muito legal, assim, o quanto a gente precisa do outro mesmo, né? Até para ir escutando o que foi traduzido e às vezes a gente nem percebe, assim. Eu não lembro se isso estava tão evidente na hora da tradução, essa questão do real nesses dois sentidos. Uhum, Mas isso que é muito legal, né? O que vai passando também, sem necessariamente estar intencional. uhum, E o quanto às vezes quando a gente vai traduzindo também tem um certo. Fica tão preso no que tá lá, que é legal, outras pessoas também vão lendo, vão vendo outras traduções do que também tá nesse texto, né? Assim, então é muito. É bem interessante mesmo isso. E essa passagem que você destaca. Fica muito claro de novo, né, a aposta dela na palavra, porque ela tá apostando de novo na palavra dessa rainha, né? uhum, Ela na dela, né, dela e das mulheres, porque ela vai para essa viagem na Romênia em nome do movimento feminista. Ela tá lá para representar as mulheres, né? Assim, ela vai com uma certa tarefa uhum, para entregar uma carta para essa rainha e contar a condição do que está acontecendo e pedir uma resposta da rainha. Então, ela vai representando essas mulheres todas. Chega lá, a rainha tá doente, não pode receber ela. E aí, de novo, ela não fica parada, então ela vai viajar pela Romênia, e vai encontrando um monte de gente, vai se articulando e vai vendo como que tá a situação lá e pensando o que que elas podem fazer. E, e ficam tão impressionados com a ação dela que vão dando um jeito de receber ela, assim, até que ela consegue esse encontro e volta com esse artigo, né, que ela publica depois sobre os efeitos desse encontro. E uhum. acho que página que tá isso, Rê? É 148. Porque, de novo, né, assim, ela sabe que tem um efeito no mundo a rainha falar, vir da rainha, alguma voz. Uhum, E é bonito, né, porque, assim, ela tenta tocar essa rainha de algum jeito, né? Ela sabe que se essa rainha escrever algo burocrático, ou algum texto onde ela esteja tocada pela questão, isso vai ter uhum, efeitos diferentes, né? Então, ela tenta meio convocar mesmo essa rainha do que está em uhum, jogo. Apostando de novo num certo jogo poético, porque ela escrevia poesia também. No uhum, final da vida dela, ela sabe que ela vai morrer, né? Ela tá com um tumor muito grave, tá perto da morte, assim. E a estratégia dela, de novo, é continuar escrevendo, e ela começa a escrever poesia. uhum, E acho que a poesia é justamente isso também, né? Poder jogar com as palavras, com o efeito dos sentidos. Então, ela estava muito atenta mesmo a isso o tempo todo. uhum. Falando sobre isso, né, do fim da vida dela, que ela escreve poesia, aqui no livro vocês selecionam uma muito bonita, né, que tá no prefácio da Melinda, que você fez a tradução com o Paulo, né, que na página 35, vou destacar aqui também. Sem ruído e sem alarde o tempo monta. Sem ruído e sem alarde eu estou pronta a galgar contigo. Sem ruído e sem alarde, cumpre estar pronta para o tempo e a eternidade. Aqui estás, pois dai-me a paz. É muito linda, né? Essa poesia que ela faz nos últimos tempos, né? Uhum, uhum. Sim, E diz muito da vida dela, né, Ju? Que a Melinda destaca no sim. Cumpre Estar Pronta para a Eternidade, com essa Uhum, posição que ela teve perante a vida, né? Está uhum. pronta. Sim, tanto que o Martin Buber depois vai escrever um texto quando ela falece, né? Que é justamente retomando isso, assim, que ela deixou de marca. E Hum, como ele faz uma metáfora que ela vai ser uma chama muito difícil de apagar. uhum.
e que tentaram, muitas vezes. Uhum. No nazismo queimaram os livros dela, destruíram a instituição que ela criou para as mulheres. Teve muitas tentativas de apagamento, e como tem alguma coisa que permanece, assim, que continua, que vai em frente. E acho que, de novo, ela vai pela palavra, como que ela vai estar preparada para a morte, para esse fim mesmo. Uhum. Ela vai escrevendo obituários, né? Assim, ela vai fazendo uma certa brincadeira de como ela acha que os jornais depois vão retratar também, depois que ela morrer, a história dela, o que que vai ficar. Uhum. Me parece que ela estava muito angustiada com isso. E ela vai brincando com isso, vai criando artigos de como queriam escrever sobre a vida dela depois da morte. Tô Uhum. lembrando, teve ano passado no Rio de Janeiro, né? Pensando aqui de novo nesses efeitos da palavra, a encenação Uhum. estava também, né? Da peça dela que ela escreveu sobre o direito das mulheres. Uhum. E eu lembro que perguntaram, né? Um dos atores perguntou por que a peça de teatro? Uhum. Que ela escolheu muitas linguagens. Isso é muito impressionante. Não é que ela escrevia só poesia ou só contos de fada, ela explorou muitas linguagens. E Uhum. uma delas foi o teatro. E aí ele perguntou o que será que teria de especificidade, né? E por que o teatro? Sendo que o teatro foi uma das primeiras que ela escolheu. Teve os contos de fada, acho que 1898, finalzinho do século, e aí o Peça de Chapéu, se não me engano, é 1905, 1903, é logo em seguida, assim, é logo no comecinho do século, logo quando ela está começando a escrever. E a gente foi pensando juntos. E eu lembro que a conclusão que a gente chegou é que era isso, assim, talvez era um teatro que foi feito para ser encenado na rua, em praça pública. Não era para ser Uhum. encenado em teatro fechado para algumas pessoas. Então, de novo, era um pouco essa ideia, essa aposta, assim, que, bom, a gente vai encenar na rua, quem estiver passando vai poder escutar, e quem escutar vai poder conversar disso, assim, a gente não vai saber quem está vindo necessariamente, não vai ter esse controle do público, uma Uhum. coisa aberta e apostando na rua também, de poder Uhum. falar publicamente, isso poder ir ressoando para fora. Então, são muitas apostas o tempo inteiro, né, nessa ressonância da palavra, e no público também. Uhum. E aí, pensando na peça de teatro e na ressonância, né? Teve esse evento que ela escreveu essa peça e a peça não chegou a ser encenada em vida, né, enquanto ela estava viva. E com a sua tradução, no ano passado foi a primeira leitura dramática da peça, né? Então foi a primeira vez que a peça ficou encarnada em atores e atrizes, né? Eu achei isso muito bonito, acho que um efeito do livro que você organizou, que se encontra com a história de vida da Berta, é um efeito muito poderoso, né? Porque uma peça de teatro é o texto que menos existe puramente enquanto texto, né? Ele precisa ser realizado enquanto teatro. Não é um texto para ser lido individualmente. Não basta um leitor. E isso não aconteceu na vida dela, mas aconteceu na história do mundo, né? Aconteceu ano passado, em português, no Rio de Janeiro. Então, eu acho muito emocionante esse reconhecimento de uma produção da Berta, né? Que pôde vir a ser encenada, encarnada no ano passado. E aí alguns pontos da peça de teatro, então que se chama Reivindicação dos Direitos das Mulheres, né? Não, desculpa, esse é o, esse é o nome do livro que a gente acha que inspira, né? Que é o livro da Mary Stonecraft. Quer falar Vale disso? acho que vale um parênteses. Ela traduziu esse livro Uhum. antes de fazer a peça. Então, é mais uma linguagem que ela está apostando, assim, além da criação dela, também é a criação pela tradução. Uhum. Sim. Isso é super interessante também, né? E aí a peça vai se chamar Direito da Mulher. Então, é, acho que dá para falar que tem um efeito, uma influência mesmo, né? E é uma peça que, como você disse, foi uma das primeiras produções dela. Então, tem aí uma distância da contemporaneidade no tempo, mas ela é muito atual
em relação às temáticas. Ela apresenta mulheres em situação de miséria que se juntam para pensar a sobrevivência. E essas mulheres, acho que um traço que essa peça me fez pensar no contemporâneo é o fato de que essas mulheres trabalhavam em locais de trabalhos distintos, que é algo que cada vez mais se amplia no nosso tempo. Né? A gente vive um tempo da fragmentação, da uberização, da pejotização, da precarização, e que não estamos mais tão concentrados em grandes locais de trabalho, né? O modo de trabalho, os regimes de contratação estão nos dividindo e isso nos deixa com perguntas, né? Então, como resistir, como melhorar a nossa vida, nossas condições de trabalho, já que a gente está tão espalhado. E a Berta fala de tentativas nessa realidade. Então, tem mulheres que trabalhavam de casa porque tinham muitos filhos ou cuidavam de idosos e aí lavavam e costuravam dentro da própria casa e entregavam. Tem mulheres, né, as personagens dessa peça, que são operárias, que trabalham em fábricas, e elas, nessas diferentes condições, se reúnem para pensar, né, em como e se ajudam, inclusive financeiramente, com ações de solidariedade, e chega até a ter a presença de uma mulher de outra classe social, né, que é vinculada a setores da burguesia, e que se identifica com essas mulheres pela o que ela vai dizer, né, que é muito interessante, que eu também acho que tem uma qualidade literária nessa formulação, a personagem da Alice, ela vai pedir dinheiro ao marido para contribuir com esse grupo de mulheres que ela conhece, ela vê situações, ela vê crianças em situação de miséria, isso comove muito ela. Ela vê a realidade do abandono das mulheres quando engravidam, né? Ela vai ficar muito chocada com isso, dizendo das mulheres que se relacionam com homens que depois não se responsabilizam pelos filhos que elas vêm a ter junto com eles, homens de outras classes, e são abandonadas a viver como mães solteiras. E a Alice, essa mulher de origem burguesa, fica comovida com essa realidade, vendo mulheres em situação de pobreza, e fala: bom, eu tenho dinheiro, eu vou levar dinheiro para essas mulheres. Só que ela tem que pedir para o marido dinheiro. E nesse ponto, ela, uma mulher rica, se identifica com as mulheres pobres por ser mulher, né? Porque ela não tem autonomia sobre seu próprio dinheiro. E ela diz: e agora eu devo me sentir tão pobre de repente que não posso dar nada a uma pobre mulher? Então tem esse jogo de linguagem bonito também, né? Eu sou eu então, por ser mulher, sou pobre e não posso dar nada a uma pobre mulher. Então tem essas passagens nesse texto do teatro também, né, Ju? Você quer comentar alguma coisa? É bonita mesmo essa passagem, e talvez a gente pode pensar que nesse teatro já tem alguma ideia que está vindo dela da importância do coletivo, né, das mulheres se juntarem. Se eu não me engano, vamos ver aqui na linha do tempo. Peraí, 37. Vou abrir aqui o livro. É, Mas, enfim, eu acho que é um dos primeiros livros, primeiros textos que ela começa a falar dessa importância do coletivo, das mulheres se juntarem. É depois disso que ela vai começar a construir os lares para as mulheres, né? Assim, então tem alguma coisa que vem pela ideia das palavras que depois vai se tornando construção mais concreta, mais real. É, E eu diria isso, Rê, assim, o quanto elas não estão na mesma fábrica, né? Elas não estão
se vendo no dia a dia, mas elas vão se encontrando. E acho que ela vai apostando de novo nessa importância desse encontro mesmo. Eu marcaria isso, assim, eu acho que aqui tá muito no comecinho, sabe, dela ir percebendo essa importância. Os Hum, contos de fada ainda é sobre um outro tema, que é muito importante, mas ainda não tá essa ideia do coletivo das mulheres. Eu acho que na peça de teatro é onde isso vai marcando pela primeira vez, e que depois vai uhum, acompanhar ela pro resto da vida. Mas eu uhum, acho que essa peça tem essa importância também, tem alguma virada dela também nisso, sabe? Alguma virada bem importante. que legal. Sim. Não, e de novo, eu acho que ela nos inspira ainda hoje, né? Eu falei, nossa, é isso, a gente precisa, pensando hoje, na tragédia contemporânea, a gente precisa desses grupos de solidariedade para se virar. Nós ainda precisamos dessas redes, né? Eu tô pegando aqui, né, a linha do tempo dela, e é bem isso, assim, porque em 1898 é quando ela vai publicando. Não, desculpa, é um pouquinho depois, é. Mas é bem essa virada dos contos Uhum, de fada da análise para essa construção mais coletiva mesmo dela. E é bem logo em seguida, no mesmo ano que ela traduz Reivindicação do Direito das Mulheres, ela escreve essa peça. Então, acho que ela está começando a dar as voltas com essa ideia. Vai ser uma uhum, construção para ela ao longo da vida toda, muito legal. né? É, e para quem estiver acompanhando, não tiver essa informação, né, a Mary Stonecraft escreve esse livro que é considerado um dos pioneiros no movimento feminista organizado, né, que é um movimento que só surge com a Idade Moderna, com uma etapa da organização do trabalho que permite que esse movimento surja de maneira organizada. A Mary Stonecraft é uma pioneira disso, né? E também, a título de curiosidade, era apaixonada pelas palavras, tem uma filha escritora, né? Ficou famosa como a Mary Shelley, pegou o nome do marido, né? Que é a escritora do Frankenstein. Então, título de curiosidade para a gente ver essas redes na história. Mas eu vou voltar um pouco ainda para o conto de fadas, Ju, porque tem algo que eu acho que dá para captar desde esses textos, que são os primeiros e que de fato estão presentes, eu acho que cada vez mais claros nos textos na sequência da vida dela, que é uma dimensão que eu nomeei, né? Já compartilhei isso com você, é, da liberdade de pensamento. É como se essa ideia acompanhasse ela a vida inteira. O Breuer, no caso clínico da Ana O, chega a dizer que ela teria uma predisposição à histeria porque era uma mulher muito talentosa, muito inteligente e que não tinha destino para dar para tanto repertório na vida familiar tão monótona, onde ela não, né, ela fez uma formação intelectual altamente qualificada e depois não pôde trabalhar, não pôde dar vazão a tudo que ela tinha se interessado. Esse é um ponto, e o outro ponto ele diz que era essa tendência dela ao devaneio, que ela nomeava de teatro particular, que é esses momentos em que ela deliberadamente se punha a imaginar outros mundos, outras realidades, outras vidas, que depois aparecem formuladas mais nos contos de fada. Mas eu acho que fica a pergunta também, né, se essa possibilidade de imaginar não é justamente o que veio acompanhá-la na vida toda na escrita, na literatura, né? E também na atuação militante, para mudar o mundo, né? Ela via o mundo de um jeito e imaginava outro. E aí acho que você tem uma escolha muito precisa para nomear essa passagem, que você deu ênfase agora, inclusive, que é o título do livro, né? Do teatro particular ao público. Então, até antes de eu falar a parte do Contos de Fadas, eu te pediria para comentar o título, que é muito bom. Uhum. O título foi pensado junto com o Paulo, que é Uhum, o editor do livro e também quem organiza toda
toda essa coleção, né? Essa série de livros que chama. Como é que chama? Tem um nome bem interessante que ele deu, mas acho que é Pequena Biblioteca em Vulgar. Que são vários livros que foram ficando, ou textos, né? Que foram ficando à margem da psicanálise. E eu acho que talvez tem vários caminhos, né? Talvez tenha uma homenagem ao teatro mesmo, que é coincidentemente ou não, né? É como ela nomeava esses devaneios dela, mas também é por onde começaram as traduções, que foi pela peça de teatro. Uhum, E depois essa importância do público, de ir a público. uhum, Ela não pôde, ela estudou na escola, mas ela queria depois ter continuado com os estudos, ela queria ter feito faculdade, trabalhar, e não podia. Mas ainda assim, ela encontra um jeito de ir a público, né? uhum, E isso que é o mais interessante, assim, é as fretas, né, que ela vai inventando e vai descobrindo e vai encontrando. Então, eu acho muito interessante, inclusive, ler os textos dela, porque eles são notícias de uma história que a gente não conta muito e a gente não está acostumado a estudar também. uhum, Então, eles são pequenas notícias, assim, de ó, o que estava rolando no mundo, e a gente fala muito pouco disso, né? Tava rolando aqui o tráfico de mulheres no uhum, canal de Danúbio, ela vai lá e conta isso, assim. Então, ela vai deixando muitas marcas públicas de histórias que eram muito privadas, muito escondidas, né? E as pessoas não queriam se haver com isso, e ela vai tornando público. Ó, gente, estão fazendo isso com as mulheres, estão então, em tal cidadezinha, tantas mulheres estão sendo traficadas, em tal cidadezinha, as mulheres não estão com condições de educação, porque ela vai militar muito pela educação das mulheres também, assim, então ela vai tornando público muitas histórias silenciadas, uhum, que eu acho que é o destino que ela vai encontrando, e assim, é muito interessante, assim, os textos são marcas que ela vai deixando, e que se a gente for atrás, que conta histórias que estão à margem e uhum, não querem saber, e ela vai publicando em jornal, e ela cria jornal feminista, ela vai encontrando algum jeito de tornar essas histórias públicas mesmo, e ela vai sendo uma figura pública. uhum, Ela foi uma mulher na época muito importante, ela foi com um nome público, as pessoas sabiam quem ela era. Nos anos 50, a Alemanha fez um selo em nome dela, assim, então ela foi se tornando uma pessoa muito conhecida e pública também. Então acaba uhum, sendo um ato que vai sendo, que ela vai acompanhando, que vai acompanhando mesmo ela ao longo da vida, que eu não sei se tinha uma coisa premeditada, né? uhum, Eu acho que é o que vai acontecendo e ela vai recolhendo esses efeitos mesmo. Então, por isso do teatro particular ao público, como efeito mesmo da vida dela. uhum. Ah, é muito interessante. Então, né, voltando a isso que eu falei que eu acho que está desde o começo, que é essa posição que sustenta uma liberdade de pensamento como algo impossível de ser tirado dela, né? Porque ela foi impedida de muitas coisas concretamente, como a gente está dizendo, né? Queria ter feito faculdade, não pôde. Essa restrição, ela veio a viver. Ela se enfrentou com muitas situações por ser mulher, por ser judia, mas ela sustentava uma posição de que nada disso poderia impedi-la de ser livre, né? E aí eu fiquei pensando no primeiro conto de fada que aparece aqui, Neve de Verão. Ele é lindo, né? A história de um casal que se ama, se apaixona, então já aparece a questão do apaixonamento que você destacou, que os contos de fadas também vão trabalhar, vão trazer isso dela, das experiências de apaixonamento dela. Mas esse casal não recebe autorização para viver esse amor. Entre eles, o pai do rapaz, do casal, coloca um impedimento dizendo só autorizo se você se ela descer de charrete, né? Se vocês descerem de charrete uma montanha. Só que tá no verão.
E charrete só anda no, no inverno. E então eles sabem que essa condição que o pai coloca é uma condição impossível para que eles venham a ter o casamento negado. E aí a história vai trabalhar esse conflito. É, e aí ela fala o seguinte da personagem, né? Ela pensou, na página 62, ela diz: ela pensou, o fazendeiro pode nos impedir de ser marido e mulher, mas não pode impedir o nosso amor. Isso é muito simples e muito bonito e acho que acompanha toda a obra dela. Vai dizer, bom, é isso, pode ser que não dê para casar, porque o fazendeiro tem poder, vai colocar condições, mas nada vai impedir que eu ame ele. E acho que ela sustenta essa posição na, na obra toda. E nesse conto mesmo, logo na página seguinte, surge uma fada. E aí né, a natureza dos contos de fadas é a aparição dessas personagens míticas. E a fada tem uma fala para ela. A fada lançou um olhar terno para Rosel e disse: com prazer, irmã Margarida. Gostaria de interceder por nossa querida para fazê-la feliz. Ouvi as palavras de um homem duro. Elas precisam ser cumpridas para a bênção de nossa protegida. Desculpa. Mas antes, protejam-se. O de vocês será a ruína. Cadê? Acho que tem aí uma posição. Né? A fada vem em auxílio a ela por uma negociação. A fada não vai matar o fazendeiro, não vai dar um jeito que o casamento aconteça independente dessa condição. Ela vai propor um jeito de cumprir essa condição para proteger o casal, na visão da fada, na visão do texto, e para que esse casamento se realize. Então a fada faz nevar no verão, né? Essa que é a magia, que é bem bonito, e eles descem de charrete, de trenó, né? Eu tô falando charrete, mas eu errei, a pessoa que não nasceu no mundo da neve. Eles descem de trenó e encontram o fazendeiro que tem que autorizar o casamento. Então, isso, Ju, essa é um destaque que eu faço desse conto, que acho que está em toda a obra, que é esse lugar da liberdade de pensamento como algo irrevogável, né? É bem bonito isso, Rê. Sim. Como é que vai atravessando, né, essas limitações? Uhum, E que às vezes são limitações que se criam, que parece que é como se de fato tivesse uma imposição real, né? uhum, Como metáfora. Então, não neve, né? Assim, não se neva no verão, não tem como descer. uhum, Eu acho que é quase como se ela estivesse criando assim uma escuta nossa de que, ó, a gente às vezes cria algumas coisas que parecem que são impossíveis, uhum, mas são ficções, né? É impossível as mulheres entrarem na faculdade, né? Assim, tem tantos discursos que vão sustentando isso, mas que são criações. Como é que a gente atravessa essas limitações, né? Essas impossibilidades? uhum, Eu acho que ela vai tentando o tempo inteiro encontrar formas de atravessar isso. E eu diria que assim, tem um tipo de liberdade de pensamento da Berta que tem a ver também como ela vai lidando com os erros e os equívocos. uhum, E isso não é qualquer coisa, assim, porque eu já falei isso outras vezes, eu acho assim, facilmente a gente também poderia começar a idealizar a Berta. Falar, nossa, a Berta, assim, também teve alguns posicionamentos que você também vai vendo ela se limitando em alguns momentos, em textos. Isso é legal, porque os textos também vão se dando notícias disso. Tem um texto dela onde ela era contra o voto das mulheres, que as mulheres pudessem votar. uhum, Então, ela, né, de alguma forma, ela se rende também a esse tipo de limitação, assim, de falar, não, uhum, não dá ainda para as mulheres votarem. 5 anos depois, ela escreve um outro, falando, olha, eu me equivoquei lá. Eu acho que as mulheres podem sim. E aí ela vai argumentar por quê. Mas eu acho interessante, assim, o quanto os textos também vão sendo uma forma dela também poder ir exercitando essa liberdade de pensamento. uhum.
Eu acho que aí tem algo muito parecido com Freud também. Os textos dele também vão dando notícias disso, das pesquisas dele, né, e dos equívocos, e como o texto vai sendo uma forma de acompanhar nas investigações. Ó, Uhum, aqui eu achei que era uma coisa 5 anos depois, já não acho mais, mas não quer dizer que precisa apagar, então esse texto nunca existiu, vamos fingir que isso não aconteceu. Faz uhum, parte do caminho para poder avançar também. E eles uhum, estão deixando esses textos meio como testemunho também disso. E isso é muito valioso, né? Isso é tornar público também os equívocos para poder seguir. E eu uhum, acho que os dois vão tomando o texto como investigação nesses processos que transmitem isso mesmo, assim, essa liberdade de poder errar e depois poder avançar a partir disso também. uhum. Um texto vivo, né? Que não é Uhum. pronto, que está em processo, né? Uhum. Acho que o texto Movimento Feminista Moderado e Radical, que aparece aqui, né, no livro, reflete um pouco isso, né? É um panfleto. Eu, pessoalmente, Renata Conde, é o texto que eu menos tenho acordo com o que ela escreve, mas de fato não é o que me importa na hora de fazer a leitura desse texto. É, mas é um texto onde ela se posiciona defendendo um movimento feminista moderado perante a uma proposta de um movimento feminista radical. Mas é muito honesto. Né? E ela dá referências importantes, a gente se localiza ali num debate público de movimentos organizados e a gente consegue então se aproximar dessa vivência dela por esse texto, né? É um texto que foi bem difícil de traduzir, justamente por isso, porque eu tinha muita discordância com ela. Uhum. Então dá vontade de corrigir. E eu lembro que o Paulo falou, não, isso não, ela falou isso mesmo, a gente vai ter que aceitar isso também, assim. Mas em algum momento também eu fui entendendo que tem uma marca histórica desse texto, né? Que conta dessas divergências, Uhum. Sim. né? Que assim, eu posso discordar de muitas ideias que estão lá, mas eu acho que ele conta né, da divergência histórica, da divergência dos movimentos, e de alguma forma, de novo, não é querendo salvar ela, mas eu acho que ainda tem pontos interessantes nesse texto, que é de novo ela apostando, mulheres, a gente vai brigar de novo, né? Assim, de tentar de alguma forma pensar como que, com as diferenças, Uhum. vai ser possível avançar. Uhum. Ela vai convocando a isso também de algum jeito nesse texto. Uhum. Sim, tem um lugar importante, né? Uhum. É, ainda nesse cruzamento, né, de liberdade de pensamento no texto, militância, eu acho que isso volta a aparecer também na peça de teatro que a gente está destacando. Tem passagens muito interessantes, né? Então, por exemplo, quando essa personagem da Alice, que é essa de uma classe que se solidariza com outra, vai pedir o dinheiro para o marido diz que ela foi muito bem instruída pela liderança desse movimento, né? Ele fala, então, a senhora Helmut te instruiu bem. Aí a Alice responde, não, não. Isso que acabei de dizer, a senhora Helmut não disse nada. Então, o marido atribui a ideia da mulher à ideia de outra pessoa, né? Como se ela não pudesse ter um pensamento próprio, como se ela aquilo que ela dissesse a ele e que o surpreendesse, que seria uma discordância dele, é, ela estava defendendo antes que os homens que engravidassem mulheres deveriam se responsabilizar pelos filhos oriundos dessas gestações. Ela se posiciona com esse argumento perante o marido e o marido argumentava que era um direito do homem não se responsabilizar nessa situação de gravidez, porque ele deveria ter liberdade para sua sexualidade e que essas mulheres não mereceriam algum direito, alguma dignidade.
Então, ele diz que a obrigação dos homens para se responsabilizarem pela gravidez seria geraria o fim das famílias. Ele diz isso. E ela se enfrenta com isso e ele atribui esse pensamento a outra pessoa. E ela vai dizer: não, isso aqui é ideia minha. Ninguém me colocou essa ideia. Então, de novo, né? Isso, a liberdade de pensamento, a reivindicação das próprias ideias, aparece em toda a obra, pelo menos a que eu estou acompanhando aqui. E vai aparecendo essa transmissão de uma resistência também, de uma posição no mundo. Então, de novo, nesse livro, uma das personagens que tá muito doente, que tá vindo, tá num processo de tá morrendo mesmo. Ela tem uma filha e ela fala para a filha: Marta, você vai ser sempre uma menina valente, Marta, mesmo quando a mamãe não estiver aqui. E a filha responde: sim, vou me manter forte quando o policial te levar embora novamente. A mãe: você já é uma criança muito sensata, Marta. Promete que nunca vai fazer algo de mal, mas que também nunca vai sofrer injustiças. E a Marta: eu vou ser sempre valente, mãe. Então tem uma transmissão de potência, né, para as novas gerações aí. Uhum, Mesmo com a mãe morrendo, a mãe tá morrendo e dizendo isso pra filha. uhum. É bonita essa palavra, né? O valente. Em alemão, se eu não me engano, ela escreveu brav, que é B-R-A-V. E é uma palavra que não tem exatamente uma tradução no português, mas é uma palavra que transmite a valentia, mas transmite também algo de uma braveza pela Uhum, vida. Que não é necessariamente ser brava, né? uhum, Mas é uma braveza de vai, né? uhum, De ser bravo na vida, mas de ser firme e forte. É essa palavra que transmite essa intensidade toda, sabe? Que a gente não tem no português exatamente, ou não consigo pensar em alguma, mas que é a coragem, que é essa valentia, que é essa braveza, é uma força, assim, uma. E acho que não é à toa, né, que você falou isso, de uma transmissão, porque é uma palavra que também parece que é para ir uhum, em frente, sabe? É uma palavra para você seguir mesmo. Então, é uma uhum, palavra muito bonita. E é muito uhum, interessante que isso tenha, né, soado aí também para você, Rê, porque são daquelas palavras que dá mais trabalho de traduzir. uhum, uhum, Não é uma sim. palavra que você fica pensando, né? Tem que escolher uma. Uhum, Poderiam fazer uma ser aposta, muitas. né? Para pegar a intensidade dela. Uhum, Então é interessante. Hum. E acho que é isso, assim. E acho que essa parte de novo, né? É o marido tentando silenciar a esposa. uhum, E o que ele não consegue silenciar é porque eu acho que no texto fica muito claro, é o espanto, né? uhum, Não é pela via, não é que ela descobriu, é o espanto que ela sente quando ela descobre que os homens uhum, não precisariam se responsabilizar por essas crianças. uhum, E isso não tem como silenciar, né? Não tem como ele falar, não, você ouviu. É um efeito no corpo que ela sente quando ela percebe. Isso é um susto que as uhum, leis sejam assim e que são feitas por homens. uhum, E mas acho que sim, eu acho que tem algo aí no texto que vai mostrando que ao mesmo tempo essa mulher, né, da burguesia, na hora que ela encontra essas outras mulheres, parece que ao mesmo tempo ela vai encontrando ressonâncias disso tudo que ela também está percebendo. uhum, E acho que de novo a importância desse coletivo. uhum, sim. Né? Assim, dela ver que o espanto e a surpresa dela está sendo vivido também por muitas outras mulheres. E na hora que torna coletivo, a legitimidade disso também fica muito mais forte, né? Para ela também poder encarar isso de algum jeito. Sim, sim. E fica mais difícil de ser silenciado, né? Uhum, sim. E Ju, eu acho que até talvez
indo para uma última pergunta, mas você passou agora para falar desse espanto com as leis e com as leis serem feitas por homens, né? Tá no prefácio ainda, mas a Melinda faz uma citação do espanto da Berta com a percepção de que a Bíblia foi feita por um homem, né? Então, ela diz, citando a Berta, né? Se me for permitido criticar a Bíblia, eu diria da posição injusta que a Bíblia atribui às mulheres. Está claro que se trata da escrita de um ser humano brilhante, mas masculino, e não um ditado divino. Não há diferenças lógicas entre os sexos ordenados por Deus. Uhum. Essa passagem é muito interessante, né? E eu acho que carrega reflexões diversas. Né? Primeiro, aqui, há mais de um século passado, no momento, né, na vida tal como a Berta levou, é uma mulher judia que tinha uma presença da religião na vida dela, ela enunciar isso, né? A Bíblia foi escrita por um homem, porque Deus não diferenciaria assim os sexos, é muito ousado, né? Então ela tem de fato muita ousadia no posicionamento dela na comunidade religiosa. E aí o trabalho que ela faz relativo ao tráfico de mulheres também, né? É uma posição bastante corajosa, bastante ousada, porque ela justamente vai falar do tráfico de mulheres judias. Ela escreve desse tráfico muitas vezes ser realizado por homens judeus também. É algo que estremece debates até hoje, né? É um debate bastante delicado, nem um pouco simples, e que ela sustentava, que ela circulava carregando essas inquietações. E, e aqui eu acho que é um trecho onde ela fala, talvez de literatura também, né? Essa escritora, ela vai falar, olha, dá para escutar o gênero do autor de um texto. É, dá, né? E é muito potente dela falar disso. Olha, eu consigo localizar o autor desse texto atribuído a Deus. E fico pensando no efeito dela, então, na escrita dela, né? Como o efeito dela mulher na própria escrita. E aí fico articulando com uma pesquisa minha que você conhece, né, Ju, que é da escrita andrógena, que é uma formulação da Virginia Woolf, que vai dizer que o escritor que escreve um texto que alcança a literatura é um escritor que não tem sexo. Ele não é determinado pelo papel sexual pré-estabelecido a ele. É possível não reconhecer se é homem ou mulher em um texto literário. Virginia Woolf faz essa proposta. Apesar dela dizer que existem muitos textos com qualidade literária que você reconhece se é homem ou mulher, mas na leitura dela, os grandes autores são andrógenos. E essa passagem da Berta me fez pensar nesse debate. Uhum. É, é muito sensível, né? Essa, essa nomeação dela, né? Assim, essa sacada, porque ela fala, como é que é? Se Na trata de página um ser humano 31. brilhante, mas Uhum. masculino. Uhum. E acho que é legal encerrar com essa pergunta, Rê, porque aí fica a título de investigação mesmo, de pergunta. Uhum. Mas se eu não me engano, a Berta, isso aconteceu mesmo, a Berta traduziu alguns textos religiosos. Uhum. E na tentativa de tradução dela, ela vai tentar ver, pensar como que é possível traduzir esses textos religiosos sem ser para o masculino. Aqui ela até sugere, né?
Ó, tá um pouquinho antes, posso ler? Uhum, por favor. Tá assim, ó. Ela criticou uma nova tradução da Bíblia, porque ele traduziu Deus, que era o Martin Buber, né, que tinha traduzido uma versão da Bíblia. Eu vou ler de novo. Ela criticou sua nova tradução da Bíblia porque ele traduziu Deus com um pronome masculino, ele, e não eternidade. Ela já Uhum. tem uma outra proposta aqui. Uhum. Mas aí eu acho que fica a Uhum. título de investigação, mesmo que caminhos que ela foi encontrando, mas foi uma preocupação dela. Uhum. Como que ela ia traduzir os textos religiosos para poder alcançar as mulheres também, e não só os homens. Uhum. Ia falar alguma coisa, esqueci. Enfim, Uhum. mas eu não lembrei que eu acho que não é à toa que a gente acaba falando muito da vida dela, Uhum. porque tem alguma coisa que é em ato com a vida que ela vai fazendo, né? Assim, tem a importância da criação desses textos, Uhum. ela vai traduzir, né? Uhum. E como que se traduz a Bíblia Uhum. para o mundo, sem ser tão dirigido ao masculino, assim, é um fazer muito importante. Uhum. Então, Sim. acho que a gente acaba, às vezes, ficando um pouco na vida dela. Pode ter um tipo de apagamento, né, com isso também, de ficar só na vida e perder os textos de vista. Mas também tem essas ações que ela vai fazendo, que vai Uhum. deixando muita marca mesmo. E aí Sim. talvez seja uma pergunta, assim, eu não sei como que foi que ela foi traduzindo, eu encontrei alguns textos que não estavam nem em português, isso que ela foi fazendo, sabe? De poder traduzir de outras formas, mas ela tava com essa pergunta também, como é que a gente vai fazer isso? Uhum. Ah, muito legal. Muito bonito isso. E tá me lembrando, acho que até para ir encerrando mesmo, mas se você quiser comentar, mas eu tô associando agora, né? Pensando que é curioso como, voltando então para passagem Ana O na vida da Berta, né? Que o Breuer escreveu, mas depois é curioso como os médicos que vieram a se expressar sobre o tratamento que conduziram com a Berta vão sempre falar de alguma marca da escrita, alguma marca da palavra, né? Ninguém ficou imune a essa percepção, que acho que ela reivindicava mesmo a palavra, né? E o Breuer, ele tá com o Freud tentando criar uma teoria sobre a histeria, que depois veio, inclusive, a ser desmontada pelo próprio Freud, mas no exercício do pensamento vivo, como você mesma disse, né, que dá para ver no próprio Freud que o pensamento vai mudando, porque ele está pesquisando o mundo, pesquisando a vida, e a vida vai colocando novas questões, ele vai então se revendo. Mas nesse primeiro momento, lá no fim do século XX, desculpa, XIX, é, o Breuer e o Freud estão, enquanto atendem no momento em que a Berta é paciente, e várias outras pessoas são também, eles vão estar trabalhando com o que eles chamam de método catártico. E eu não deixo passar essa palavra, porque a catarse é uma palavra relativa à literatura, né? É um dos elementos da tragédia que o Aristóteles vai nomear no livro Poética, né? Então, quando o Aristóteles vai tentar reconhecer o que é a tragédia, ele reconhece 7 elementos que estão presentes necessariamente para a construção desse gênero. Um deles é a catarse. E a catarse seria esse momento de expressão afetiva que daria vazão às angústias, aos sofrimentos, às dores, e que no teatro grego é compartilhado. Né? Então a gente também já pode associar com público, teatro particular e teatro público. É, mas quando o Breuer e o Freud escrevem, eles vão falar da catarse como o que eles vão criar o conceito de abreação, né? Que é esse momento que eles vão dizer que haveria uma carga de excitação grande dentro do sujeito que, por não ter vazão, já iraria um sintoma histérico. Essa é a primeira hipótese deles lá no fim do século XIX. De novo, isso vai ser revisto, mas lá naquele momento tinha essa formulação.
E eu acho interessante que o Breuer vai dizer que a abreação pode acontecer tanto pelo ato quanto pela palavra. Então ele diz, né, a pessoa, ele fala nesses termos, enclausurada, que tem uma soma de excitação muito grande sem ter destino, vai ter destino pelo sintoma. Que para o alívio do sintoma seria necessário que essa soma de excitação tivesse vazão. Isso pode acontecer pelo ato ou pela palavra. E aí ele promove o método catártico para que a pessoa possa falar, né? Criar condições para que a pessoa fale e vivencie uma abreação e assim teria um alívio do sintoma. Fico pensando que talvez haja algo compartilhado aí nessa catarse, né? Nesse elemento literário que veio a ser um tratamento e que está nas primeiras escutas que depois foram fundamentais para poder criar a psicanálise. É, acho que sim, Rê. É, é legal lembrar isso da tragédia, né? Até eram ensinadas em teatro ou não? Sim, teatro que era o palco de arena, aberto, né, em grandes festivais, várias peças, mas Uhum. Mas isso que também tá vindo explode, uma hora vai para o mundo, né? uhum, Parece que é um pouco esse percurso dela mesmo. Tem uma parte que a Melinda Goodman ela fala aqui. Posso ler? por favor. Livro, no Uhum, prefácio. Eu acho que uhum, conversa com isso, ó, na página 20 ela fala assim: a afecção histérica de Berta serviu para o que Henry Ellenberger chama de afecção criativa, talvez similar à noite escura da alma, experimentada pelos místicos, e à loucura iniciática dos xamãs. Ela emergiu de sua provocação transformada não somente com sua força de se curar, mas com a paixão de curar os outros. Acho que conversas com isso que você está dizendo, né? Dessa. Diz que não encontra destino, mas tá vindo, 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 explode e depois vai pro uhum, mundo mesmo. uhum. Bonito. Hum. Bom, Ju, tem algo que você queira acrescentar? Acho que é isso, Rê. Muito bom Hum, conversar com você, muito legal. hum. Te A agradeço ainda muito. vai promovendo novas associações livres, né? É, hum. É isso, Ju. Te agradeço muito pela conversa, pela tradução e organização do livro. Recomendo a todo mundo que venha assistir. Do Teatro Particular ao Público, Berta Pappenheim, tradução de Júlia Fátio Vasconcelos, edição da Blucher. E também, mais uma vez, né, convidando a quem quiser acompanhar o nosso curso, que nesse momento vai ser sobre estudos sobre a histeria. E acho que essa conversa com a Ju já é parte desse estudo, desse livro. Então, muito obrigada e é isso. Legal, Rê. Boa aula para vocês. Obrigada. Beijo.